Meu nome é Lucas, tenho 29 anos e vou contar algo que aconteceu comigo em 2019. Algo que até hoje me tira o sono. Era um costume meu visitar meu amigo de infância Marcos, uma vez por ano. Ele morava em Jaguariaíva, uma cidade pequena no interior do Paraná, cercada por mata fechada e com ruas tranquilas, onde a vida parecia desacelerar. Naquele ano cheguei à cidade em um dia quente e abafado. Marcos me recebeu como sempre, com aquele jeito brincalhão de quem não se preocupava com nada. Ficamos conversando na varanda enquanto o sol começava a se pôr. Ele me convidou para irmos até a casa de sua irmã naquela noite. Ela vai adorar te ver, ele disse. Assim que chegamos, a casa dela me deu uma sensação estranha, embora não tivesse nada de incomum. Era uma casa simples, com um quintal grande e árvores que balançavam ao vento. A irmã de Marcos, Janaína, nos recebeu com um sorriso, mas parecia cansada. Quando ela me apresentou sua filha, Letícia, uma menina de 9 anos, senti algo diferente. Ela não me olhou nos olhos e murmurou um oi, quase inaudível. Enquanto conversávamos, Janaína contou que Letícia não era mais a mesma desde que perdeu o pai muito cedo. Ainda assim, disse que nos últimos meses, o comportamento dela havia piorado. Quando perguntei o motivo, ela hesitou. Olhou para Marcos como se pedisse permissão para continuar e disse: as amigas dela inventaram uma história de uma casa assombrada na cidade. Uma dessas brincadeiras de criança. Mas acho que foram longe demais. Antes que Janaína pudesse continuar, ouvi um barulho vindo do corredor da casa. Era um som abafado, como se algo tivesse caído no chão. Marcos riu e disse: essa casa velha vive fazendo barulho. Mas, naquele momento, senti um calafrio que não consegui ignorar. Naquela noite, depois do jantar, Janaína finalmente nos contou a história completa. Enquanto Letícia brincava no quarto, ela começou a falar em um tom baixo, quase como se estivesse com medo de ser ouvida. Alguns meses atrás, Letícia chegou da escola muito animada. Ela e as amigas ouviram uma história de uma casa abandonada aqui na cidade. Dizem que é um lugar assombrado, onde coisas ruins aconteceram no passado. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas parece que as crianças se interessaram demais. Ela parou, olhando para Marcos como se esperasse que ele interviesse. Mas ele apenas acenou com a cabeça para que ela continuasse. Elas pesquisaram na internet um jeito de se comunicar com espíritos. Queriam tentar falar com o pai de Letícia. Eu achei que era só coisa de criança, mas agora vejo que isso foi um grande erro. Enquanto Janaína contava, eu senti um arrepio subir pela espinha. Perguntei o que elas fizeram exatamente, e ela continuou. Elas pegaram um fio de cabelo da Letícia, uma foto do pai dela e um espelho pequeno. Foram até aquela casa, acenderam velas e repetiram umas palavras que encontraram na internet. No começo, disseram que nada aconteceu. Mas uma das meninas jurou que viu algo no espelho. Algo que não era o pai dela. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Naquela noite, Letícia voltou para casa mais quieta do que o normal. Não quis jantar, foi direto para o quarto e passou a noite toda acordada. Janaína achou que fosse apenas cansaço, mas, no dia seguinte, encontrou símbolos estranhos riscados com lápis na parede do quarto da menina. Perguntou o que eram, mas Letícia disse que não sabia. Dias depois, Janaína começou a notar que Letícia falava sozinha. Inicialmente, pensou que era coisa de criança, mas a situação piorou. Ela não apenas falava, mas parecia ouvir algo. Janaína contou que certa vez, ao entrar no quarto da filha, encontrou Letícia encarando o espelho e sussurrando coisas que ela não conseguia entender. Quando questionada, a menina disse apenas: ele está aqui comigo. Intrigado e já começando a me sentir inquieto, perguntei mais sobre a tal casa. Janaína disse que era uma construção velha, afastada da cidade, rodeada de árvores altas e sem luz elétrica. Há anos ninguém vivia lá, e os poucos que tentaram reformar lá abandonaram o projeto. Dizem que nos anos 70, um homem viveu lá com a família.
Ele perdeu a cabeça uma noite e matou a mulher e os filhos. Desde então, ninguém tem coragem de entrar naquela casa à noite. Quando ouvi isso, o ceticismo deu lugar a uma sensação de desconforto. Mas foi Marcos quem sugeriu o impensável. Lucas, o que acha de irmos até lá amanhã? Só para dar uma olhada. Talvez possamos descobrir o que realmente aconteceu. Fiquei dividido entre a curiosidade e o medo. Mas algo me dizia que, uma vez que cruzássemos o limiar daquela casa, não haveria volta. No dia seguinte, acordei com a sensação de que não deveria continuar com aquilo. Algo na história de Janaína me incomodava profundamente. Mas Marcos, com seu jeito destemido e brincalhão, insistiu para que fôssemos até a casa. É só um lugar velho, Lucas. Não vamos invocar nada, só dar uma olhada. Após o almoço, saímos de carro. Janaína ficou em casa, visivelmente preocupada, mas não tentou nos impedir. Letícia, por outro lado, parecia estranhamente aliviada ao saber que íamos. Antes de sair, ela me entregou um pedaço de papel com um símbolo desenhado à mão. Não explicou o que era, apenas disse: "Se ele aparecer, mostra isso." Aquelas palavras ecoaram na minha mente durante todo o trajeto. A casa ficava em uma área isolada, rodeada por árvores altas que bloqueavam a luz do sol. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som dos nossos passos nas folhas secas. Quanto mais nos aproximávamos, mais a atmosfera parecia pesada, como se o ar ficasse mais denso. Quando a casa finalmente surgiu à nossa frente, fiquei parado por alguns segundos, absorvendo a visão. Era uma construção velha, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. O telhado estava parcialmente desabado e a porta de madeira balançava lentamente com o vento, produzindo um rangido inquietante. "Parece que ninguém mexe aqui há décadas", Marcos comentou, enquanto tirava o celular para filmar. Ele tinha esse hábito de documentar tudo, mas algo me dizia que gravar aquele lugar não era uma boa ideia. Quando entramos, a temperatura caiu bruscamente. Lá dentro, o cheiro de mofo e madeira podre era sufocante. O chão de tábuas rangia a cada passo, e o silêncio parecia amplificado, como se o lugar estivesse esperando algo. O primeiro cômodo era uma sala de estar, com móveis antigos cobertos de poeira e uma lareira apagada. Havia marcas de fuligem na parede, formando o que pareciam símbolos incompletos. Marcos passou o dedo sobre uma das marcas e riu. "Acho que alguém tentou fazer uma arte moderna por aqui." Mas eu sabia que aquilo não era arte. Conforme avançávamos, encontramos um corredor estreito com várias portas. Uma delas estava entreaberta, revelando um quarto vazio com um espelho grande encostado na parede. Quando olhei para ele, tive a impressão de ver algo se movendo no reflexo. Mas quando virei a cabeça, não havia nada lá. Enquanto explorávamos, Marcos começou a sentir-se mal. Ele parou no meio do corredor, segurando a cabeça, e disse: "Não sei o que é isso, mas parece que tem um peso na minha cabeça, como se algo estivesse me pressionando." Eu sugeri que saíssemos, mas ele insistiu. "Já estamos aqui. Não vou embora sem descobrir o que essas crianças viram." Chegamos a uma porta trancada no final do corredor. Diferente das outras, esta parecia estar em melhor estado, como se tivesse sido reforçada recentemente. Marcos tentou empurrar, mas ela não se movia. Ele encontrou uma velha chave pendurada em um gancho próximo e tentou usar. Lá, quando a porta finalmente abriu, um cheiro terrível invadiu o corredor, como algo morto e apodrecendo. Lá dentro, o quarto estava vazio, exceto por uma pequena mesa com um espelho redondo e uma vela derretida. Ao lado, havia um caderno velho, com a capa manchada de algo que parecia sangue seco. Marcos pegou o caderno e começou a folheá-lo. As páginas estavam preenchidas com escritos desordenados, rabiscos e desenhos de figuras humanoides deformadas. Em uma das páginas, encontramos uma mensagem que parecia recente: "Eles não saem daqui. Eles não deixam ninguém sair." De repente, ouvimos um som.
algo se movendo atrás de nós. Quando nos viramos, vimos uma sombra longa se projetando na parede do corredor, mas não havia ninguém lá. Antes que pudéssemos reagir, a porta que havíamos acabado de abrir se fechou com força, como se tivesse sido empurrada por algo invisível. Marcos tentou abri-la novamente, mas a chave não girava mais. Foi então que ouvimos, vindo do quarto ao lado, uma voz baixa e arrastada que dizia: "Quem chamou por mim?" Aquela voz, nunca vou esquecer. Era grave, arrastada e parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Marcos congelou ao meu lado, o caderno ainda em suas mãos tremendo. Por um momento ficamos parados, como se qualquer movimento pudesse desencadear algo ainda pior. "Você ouviu isso?" Ele sussurrou. Eu mal consegui responder. Apenas assenti, meu coração batendo tão rápido que parecia ecoar no silêncio pesado da casa. De repente, ouvimos passos. Lentamente, ecoando no corredor, cada um mais próximo do que o anterior. Marcos pegou o celular, mas a tela estava apagada, como se o aparelho tivesse perdido toda a energia. Ele começou a xingar, mas eu o silenciei com um gesto nervoso. Foi então que percebemos. O espelho no quarto ao lado estava refletindo algo que não éramos nós. Marcos, movido pela curiosidade ou pelo pânico, deu alguns passos para dentro do quarto. Eu tentei impedi-lo, mas ele parecia hipnotizado. No espelho, uma figura alta e distorcida começou a tomar forma. Era escura, com contornos que pareciam se desfazer, como fumaça. E então, lentamente, ela virou a cabeça como se estivesse nos olhando diretamente. Isso não é real. Marcos balbuciou, mas a figura deu um passo em nossa direção, ainda no reflexo. Não havia som vindo dela, mas a pressão no ar ficou insuportável. Foi então que lembrei do pedaço de papel que Letícia me deu. Com mãos trêmulas, tirei-o do bolso e o segurei à frente, como se fosse uma barreira contra o que quer que fosse aquilo. Assim que fiz isso, a figura no espelho parou, mas a calmaria durou apenas um instante. O espelho começou a trincar, uma rachadura fina se espalhando pela superfície até que, com um estrondo, ele se quebrou em pedaços. O impacto foi tão forte que nos jogou para trás. A porta do quarto se abriu com violência, e a sombra que antes estava no reflexo parecia estar ali, no corredor, se movendo como se dançasse com o vento. Marcos começou a gritar, mas eu não conseguia entender o que ele dizia. A sombra começou a se aproximar dele, e tudo dentro de mim dizia que precisávamos sair dali, agora. "Marcos, vamos!" Gritei, puxando-o pelo braço. Ele hesitou por um momento, ainda segurando o caderno, mas finalmente cedeu. Saímos correndo pelo corredor, os passos ecoando como tiros no silêncio da casa. Quando chegamos à sala, a porta da frente estava fechada. Marcos tentou abrir, mas ela parecia trancada, mesmo sem chave. Ele começou a forçar, e eu olhei para trás. Foi nesse momento que vi algo que me fez congelar. A sombra agora tinha uma forma mais definida, quase humana. Mas o rosto era algo que eu não consigo descrever completamente. Parecia uma mistura de várias faces, mudando constantemente como se estivesse tentando escolher uma. E todas as faces pareciam me odiar. "Abre logo essa porta", gritei, enquanto Marcos continuava lutando com a fechadura. De repente ele conseguiu. A porta se abriu com um estalo e nós caímos para fora, rolando pelo chão de terra. Quando nos levantamos, olhamos para a casa. Tudo estava quieto, como se nada tivesse acontecido. Mas ao olhar para a janela do andar superior, tive a impressão de ver algo ou alguém nos observando. "Vamos embora daqui", Marcos disse, finalmente jogando o caderno no chão. Eu não questionei. Entramos no carro e saímos o mais rápido possível, sem olhar para trás. No caminho de volta, Marcos ficou em silêncio, olhando para a estrada com uma expressão que eu nunca tinha visto antes.
Finalmente, ele disse: "Isso não acabou. Eu senti. Aquilo está comigo." Chegamos à casa de Janaína, mas algo estava errado. As luzes estavam apagadas e a porta estava entreaberta. Quando entramos, encontramos Letícia sentada no sofá, com o mesmo sorriso estranho de antes. Ela olhou diretamente para nós e disse: "Vocês não deveriam ter ido lá." Ao entrar na casa de Janaína, a escuridão parecia mais densa do que o normal, como se algo tivesse apagado não apenas a luz, mas também a vida daquele lugar. Letícia estava sentada no sofá, imóvel, com um sorriso que não combinava com uma criança. Seu olhar fixo parecia atravessar nossa pele. "Letícia, cadê sua mãe?" Marcos perguntou, tentando parecer calmo, mas eu podia ouvir o tremor em sua voz. "Ela está dormindo," a menina respondeu, ainda com o mesmo sorriso, mas sem desviar os olhos de nós. Decidimos verificar. Subimos as escadas, cada degrau rangendo como se protestasse contra nossa presença. O quarto de Janaína estava no final do corredor. A porta estava entreaberta e, ao empurrá-la suavemente, encontramos Janaína deitada na cama. No início, parecia estar dormindo, mas quando nos aproximamos, percebi algo estranho. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto, e sua respiração era superficial, quase inexistente. Marcos tentou acordá-la, mas ela não respondia. Então, de repente, ela sussurrou algo, tão baixo que precisei me inclinar para ouvir. "Vocês trouxeram isso pra cá." Eu me afastei rapidamente, sentindo o impacto de suas palavras. Olhei para Marcos, que parecia em choque. Antes que pudéssemos reagir, Janaína começou a murmurar de novo, desta vez em um tom mais alto, mas com palavras que não conseguíamos entender. Era como um idioma antigo, gutural e cheio de força. Então, um barulho veio do andar de baixo. Era Letícia, cantando uma melodia que eu nunca tinha ouvido antes, mas que parecia terrivelmente familiar, como algo que eu deveria reconhecer. Marcos puxou o caderno que havíamos trazido da casa. Ele hesitou, mas finalmente o abriu. Nas últimas páginas, havia algo que não tínhamos visto antes. Desenhos de uma figura feminina cercada por crianças, com os rostos borrados. Ao lado, uma frase repetida várias vezes: "A casa é dela. Ela nunca os deixará partir." Foi quando Marcos percebeu que a melodia que Letícia cantava era mencionada no texto, descrita como uma chamada para algo muito mais antigo e perigoso. "Ela sabe o que está fazendo," ele disse, o terror evidente em seus olhos. Voltamos para o andar de baixo, mas Letícia não estava mais na sala. O silêncio era absoluto e a casa parecia muito maior do que antes. Começamos a procurar por ela, chamando seu nome, mas sem resposta. Foi então que vimos, no espelho do corredor, um reflexo que não deveria estar ali. Era Letícia, parada em um canto escuro, com algo que parecia uma sombra envolvendo-a. Ela virou lentamente a cabeça e sussurrou: "Vocês a trouxeram. Agora, ela está aqui." A lâmpada do corredor estourou, mergulhando-nos na escuridão total. Marcos puxou meu braço, sussurrando: "Temos que tirá-las daqui agora." Mas eu sabia que não seria tão simples. Algo estava preso àquela casa, algo que nós mesmos havíamos despertado. De repente, Janaína apareceu no topo das escadas, seus movimentos rígidos, quase como se estivesse sendo controlada. Seus olhos estavam completamente negros, sem qualquer traço de branco. Ela apontou para nós e disse com uma voz que não era a dela: "Vocês não entendem. Isso não é sobre a casa, é sobre vocês." As palavras ecoaram pela casa, e naquele instante senti um calafrio diferente de tudo que já havia experimentado. O chão começou a tremer levemente, como se algo estivesse se preparando para emergir. Antes que pudéssemos reagir, a porta da frente se fechou com força, trancando-nos lá dentro. Letícia reapareceu, mas dessa vez sua presença parecia mais
sombria. Ela olhou diretamente para mim e disse: "Você viu que não deveria. Agora, ela quer você." O ar dentro da casa ficou denso, quase impossível de respirar. O som de passos ecoava ao nosso redor, mesmo que ninguém estivesse se movendo. Letícia ficou parada à nossa frente, o sorriso sumindo de seu rosto enquanto seus olhos se escureciam, como se uma sombra estivesse crescendo dentro dela. "Ela está aqui", Letícia murmurou, sua voz agora rouca e profunda. "E ela quer terminar o que começou." Marcos tentou se aproximar da menina, falando com calma, como se tentasse trazê-la de volta à realidade. Mas antes que ele pudesse dar outro passo, Letícia ergueu a mão, e uma força invisível o jogou contra a parede com brutalidade. Lembrei-me do símbolo que Letícia me havia dado antes de irmos à casa. Com pressa, tirei o papel do bolso e o segurei à minha frente, repetindo a única palavra que consegui decifrar do diário: Ilemara. A palavra pareceu ter algum efeito. Letícia recuou por um momento, seu corpo tremendo como se lutasse contra algo dentro dela. Mas a sombra ao seu redor crescia, tomando forma atrás dela uma figura feminina alta, com um rosto indistinto e olhos que brilhavam como carvões em brasa. "Isso não vai funcionar." A voz gutural de Janaína ecoou do topo das escadas. Agora, sua presença era ainda mais perturbadora, com movimentos que pareciam quebrar as leis da anatomia humana. "Ela já pertence a mim. E vocês também." Marcos, mesmo machucado, conseguiu se levantar. "Lucas, precisamos sair daqui agora." Ele correu até a porta, tentando abri-la novamente, mas parecia trancada por uma força que não era física. Foi então que a figura sombria começou a se mover em nossa direção. Cada passo parecia sugar o calor e a energia da sala. No reflexo de um espelho quebrado, vi algo que congelou meu sangue. Uma sucessão de rostos, gritando em silêncio, presos na escuridão que a rodeava. Desesperado, comecei a traçar o símbolo do papel no chão, com o que encontrei um pedaço de vidro da mesa quebrada. Lembrei-me de um trecho do diário que mencionava trancar o portal. "Marcos, me ajude", gritei. Ele veio correndo enquanto eu desenhava o círculo. Letícia começou a gritar, mas não era sua voz. Era uma mistura de vozes, homens, mulheres e até crianças, todas gritando ao mesmo tempo. Quando terminamos o círculo, Janaína desceu as escadas com movimentos rápidos e antinaturais. Ela apontou para o símbolo e gritou com uma voz que parecia rasgar o próprio ar: "Vocês acham que isso vai detê-la? Vocês a libertaram. Ela nunca vai parar." A sombra que cercava Letícia parecia hesitar. Por um breve momento, vi a menina de verdade, chorando, tentando se libertar. Mas a entidade não desistia facilmente. Foi então que compreendi. Ela não estava presa à casa. Ela estava ligada a nós através do diário, do símbolo e do ritual que as crianças haviam feito anos antes. Precisávamos quebrar essa conexão. Marcos pegou o diário, hesitando. "Se queimarmos isso, talvez." "Talvez?" gritei. "E se isso piorar as coisas?" "Pior do que isso." Ele rebateu, apontando para Letícia, que agora lutava desesperadamente contra a entidade, enquanto Janaína continuava avançando. Sem pensar mais, Marcos acendeu um fósforo que estava na lareira e jogou no diário. O livro começou a queimar, e imediatamente a casa tremeu violentamente. Letícia caiu no chão, e Janaína soltou um grito inumano antes de desmaiar. A sombra se dissolveu no ar, deixando apenas um silêncio ensurdecedor. O alívio, ou não, a porta da casa finalmente se abriu e corremos para fora, carregando Letícia e Janaína. O ar fresco do lado de fora parecia surreal, como se tivéssemos escapado de outro mundo. No caminho de volta, ninguém disse uma palavra. Quando finalmente chegamos em segurança, Letícia estava acordada, mas parecia confusa, sem se lembrar de nada.
Janaína, por outro lado, parecia distante, como se algo ainda estivesse com ela. Antes de irmos embora, Janaína me puxou pelo braço e sussurrou algo que nunca esquecerei. Ela ainda está lá. E agora ela sabe quem você é. Voltamos para a cidade e nunca mais falamos sobre aquele dia. Mas de vez em quando estou sozinho à noite, sinto algo me observando. Um vento frio atravessa a sala e vejo por um instante a sombra de um rosto no reflexo do espelho. A história não acabou. E eu sei que, um dia, ela voltará para terminar o que começou.